Minho morava em uma vila pequena e poeirenta no interior do Paquistão, onde as tradições eram tão antigas quanto as estradas de terra que cortavam os campos. Ali, a religião não era apenas parte da cultura, era uma espécie de muro invisível que cercava as pessoas por dentro. Quem se encaixava, vivia. Quem destoava, virava alvo. Minho era casado, pai de 2 filhos, e tinha a rotina comum de quem acorda antes do sol, trabalhava na agricultura, fazia pequenos bicos, quando dava, vendia alguns produtos no mercado local para completar o pouco dinheiro que entrava. Por fora, parecia igual a todos. Por dentro, carregava um segredo que poderia custar tudo. Naquela vila, todos se conheciam pelo nome, mas ninguém era realmente confiável. Sorrisos podiam esconder vigilância, e conversas simples podiam virar denúncias. O extremismo circulava como um vento seco, às vezes silencioso, às vezes brutal, mas sempre presente. E, naquele lugar, qualquer sinal de fé cristã não era visto apenas como diferença, era interpretado como afronta, como traição, como crime. Por isso, Minho aprendeu a viver com 2 vidas, a vida pública, cuidadosamente discreta, e a vida escondida, onde sua fé respirava em silêncio. A história não começou com uma grande pregação, nem com um milagre visível. Começou de forma pequena, quase insignificante, como uma semente lançada em terra dura. Anos antes, numa tarde comum de mercado, Minho conheceu um comerciante que vinha da fronteira com o Afeganistão. O homem era velho, tinha o rosto marcado por rugas profundas e um jeito de falar baixo, como quem mede cada palavra para não chamar a atenção. Ele vendia mercadorias comuns, mas carregava algo diferente, um tesouro que não brilhava, não fazia barulho e, ainda assim, era mais precioso do que ouro naquele lugar. Em um momento em que não havia ninguém por perto, o comerciante colocou um pequeno embrulho nas mãos de Minho. Não era grande, não era bonito. Eram páginas soltas, amassadas, desgastadas pelo tempo e por mãos apressadas. Fragmentos do Evangelho de João, contrabandeados, passados de pessoa em pessoa, como se cada folha fosse uma chama que precisava permanecer acesa. Minho mal sabia ler. Mesmo assim, quando abriu e viu aquelas palavras, sentiu algo estranho, uma espécie de peso e esperança ao mesmo tempo. Ele pediu ajuda ao comerciante, que, com paciência, começou a ensinar o básico, como pronunciar as frases, como reconhecer algumas palavras, como repetir lentamente até a mente memorizar. Minho passou a ler de madrugada, escondido, quando a vila dormia e até os cães pareciam mais quietos. Sussurrava as frases com temor, como se o som pudesse atravessar as paredes. Repetia os versículos tantas vezes que algumas linhas ficaram gravadas na memória, como marcas profundas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não entendia tudo com clareza, mas sentia tudo com intensidade. Era como se aquelas palavras não fossem apenas tinta e papel, era como se fossem água no deserto. Cada leitura parecia acender dentro dele algo que ele nem sabia que estava apagado. O medo, porém, não demorou a bater na porta. Um dia, sua esposa percebeu o comportamento estranho, Minho mais silencioso, mais recolhido, com olhos que pareciam carregar um mundo escondido. Ela encontrou as páginas e ficou pálida. A voz dela tremeu quando perguntou o que era aquilo. Minho tentou explicar, mas o rosto dela foi tomado por desespero. Ela disse que aquilo era morte anunciada, que ter ligação com aquela fé poderia atrair a fúria de gente perigosa e colocar a família inteira na linha de tiro. Implorou para que ele queimasse as páginas. Por favor, faça isso por nós, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Mas Minho não conseguia. Para ele, destruir aquelas folhas seria como arrancar algo vivo do próprio peito. Os dias passaram, e a tensão na casa cresceu. Ainda assim, algo inesperado começou a acontecer. Mesmo com medo, a esposa de Minho passou a ouvir as leituras. No começo, ficava distante, como quem não quer se envolver. Depois, se aproximava, calada, apenas para escutar. Certo dia, enquanto Minho lia baixo, ela interrompeu com uma pergunta simples e poderosa: quem é esse Jesus que fala de amor aos inimigos? Que fala de vida que não acaba? Minho respondeu com o pouco que sabia, tropeçando nas palavras, mas falando com verdade. E, a partir dali, a esposa começou a orar em silêncio.
Não havia igreja, não havia pastor, não havia comunidade visível. Apenas um casal escondido numa vila hostil, segurando a fé como quem segura um fósforo aceso no meio de uma tempestade. Eles se tornaram extremamente cautelosos. Não oravam em voz alta. Não falavam sobre Jesus com os filhos, por medo de que uma palavra inocente escapasse na rua. Não tentavam convencer ninguém. A fé deles era vivida no segredo, nos gestos pequenos, na leitura abafada pela madrugada, numa esperança íntima que crescia apesar do risco. O problema é que, mesmo no silêncio, mudanças aparecem. Minho já não demonstrava o mesmo entusiasmo em algumas práticas religiosas locais. Evitava certos encontros. Não frequentava certos lugares. E isso, num ambiente de vigilância, não passa despercebido. Um vizinho que havia crescido com Minho começou a notar o comportamento. Não era alguém que Minho considerasse inimigo, era apenas alguém que, como muitos, tinha medo e achava que denunciar era uma forma de se proteger e de se mostrar fiel ao grupo dominante. O vizinho observou, desconfiou, juntou pequenas peças e concluiu que havia algo errado. E, em vez de conversar, escolheu o caminho mais perigoso. Procurou autoridades locais que mantinham relações próximas com grupos radicais. A denúncia foi feita como se fosse um dever moral. Numa noite em que o silêncio parecia ainda mais denso, a casa de Minho foi invadida. Homens armados entraram sem pedir licença, sem explicações, como se a brutalidade fosse normal. Não houve tempo para fuga. A esposa gritou, os filhos choraram. Minho foi arrastado para fora, com o rosto empurrado contra a poeira, enquanto a família assistia sem poder fazer nada. A imagem dos olhos da esposa, uma mistura de terror e impotência, ficou gravada nele como uma ferida aberta. Ele foi levado para um centro clandestino de interrogatório, um lugar que não aparecia em mapas e do qual muitos não retornavam. Ali, a fé não era debatida, era punida. Nos primeiros dias, Minho foi submetido a sessões de perguntas e violência. Queriam saber quem lhe dera as páginas, quem mais lia, se havia uma rede cristã operando na vila. Minho respondeu a verdade, não havia igreja secreta, não havia grupo. Era só ele, sua esposa e aqueles fragmentos do Evangelho. Mas os interrogadores não acreditaram. Para eles, ninguém escolhia aquilo sozinho. Chamaram-no de mentiroso, de traidor. Bateram nele, negaram comida, negaram água. Fizeram-no ficar ajoelhado por horas sobre pedrinhas e cascalho, com o corpo tremendo de dor. A pergunta se repetia como martelo, você nega Jesus? E a resposta, apesar do medo, também se repetia, não. Minho não respondia com arrogância. Respondia com uma firmeza quieta, quase triste, como quem sabe o preço que pode pagar, mas não consegue voltar atrás. Em alguns momentos, ele achou que iria quebrar. Em outros, achou que enlouqueceria. Ainda assim, havia algo dentro dele que não deixava o não virar sim. Ele lembrava das palavras que aprenderá a pronunciar devagar, madrugada após madrugada. E, quando a dor ficava insuportável, ele repetia por dentro como uma âncora. No quarto dia, os homens decidiram que Minho não valia mais o esforço. Se ele não entregaria nomes, então serviria como exemplo. Levaram-no para fora, jogaram-no na carroceria de uma caminhonete, com as mãos amarradas, o rosto desfigurado e o corpo pesado como se fosse de pedra. Dirigiram por estradas afastadas, rumo às colinas, longe dos olhos da vila, onde ninguém ouviria gritos, ninguém faria perguntas. O vento da noite cortava, e Minho sentiu o sangue seco no rosto, a boca amarga, o corpo falhando. Quando chegaram, mandaram-no descer. Entregaram-lhe uma pá e apontaram para o chão. A ordem foi simples e cruel, cavar. Minho entendeu na mesma hora. Não era um buraco qualquer. Era a própria sepultura. A terra era dura, seca, compacta. Cada golpe da pá arrancava pedaços do chão como se o solo também resistisse. Os braços de Minho tremiam, e o corpo, já machucado, não obedecia direito. Um dos homens fumava como se estivesse assistindo a algo banal. Outro zombava com comentários baixos, chamando-o de apóstata, de traidor. Minho cavava e, por dentro, orava. Não pedia vingança.
Não pedia que o fogo caísse do céu. Pedia perdão para aqueles homens. Pedia proteção para sua esposa e seus filhos. E pedia que Deus fizesse algo, não para exibir poder, mas para cumprir um propósito. Quando o buraco atingiu a profundidade que eles queriam, mandaram Minho parar. Empurraram-no para dentro. Ele caiu de joelhos, com a poeira subindo. Lá embaixo, o mundo parecia distante, como se a própria vida estivesse se afastando. Um dos homens se inclinou e fez a última pergunta, com a voz carregada de ameaça: esta é sua última chance. Negue sua fé e você vive. Minho fechou os olhos, e num fio de força, murmurou palavras que ele aprenderá como um abrigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não era uma frase para impressionar. Era a forma que ele encontrou de respirar por dentro. Os homens riram. E então começou o pior: jogaram terra. Primeiro, nos pés. Depois, nas pernas. A terra subia, pesada, comprimindo, prendendo. O ar ficava mais difícil. A cada pá, Minho sentia o corpo sendo engolido pelo mundo. E, num momento inesperado, ele começou a orar em voz alta. Não gritava por si. Clamava por misericórdia para os algozes, por esperança para seu povo, por cuidado para a família. As palavras saíam com dificuldade, mas saíam. Quando a terra chegou perto do pescoço, houve um segundo de hesitação. Um dos homens parou como se algo o incomodasse. Mas a hesitação morreu rápido. A última pá caiu. A terra cobriu o rosto de Minho. Tudo virou escuridão. A pressão era terrível. O corpo tentava expandir o peito e não conseguia. O calor aumentava, o sufoco tomava conta, e o pânico tentava dominar. Minho pensou na esposa, nos filhos. Pensou que nunca mais os veria. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente aconteceu dentro daquela escuridão. Ele sentiu uma paz que não combinava com a morte. Era como se uma presença invisível estivesse ali, firme, sustentando seu coração para não desistir. Ele não viu anjos, não ouviu vozes, não teve visões. Só sentiu que não estava sozinho. E, depois disso, perdeu a consciência. Do lado de fora, os homens compactaram a terra com os pés, apagaram rastros e foram embora. Para eles, estava resolvido. Em algum relatório frio, Minho virou apenas uma frase: caso encerrado. Mas naquela mesma noite, as nuvens se juntaram sobre as colinas. O vento mudou. E, em poucos minutos, o céu desabou com uma força rara para aquela região. Não era uma chuva comum. Era uma tempestade violenta, com água batendo na terra seca como se quisesse quebrá-la. A água correu, abriu sulcos, amoleceu o chão. E o local onde Minho fora enterrado começou a ceder. A sepultura, antes compactada, virou lama. Parte do terreno ruiu. E então, contra toda lógica, o rosto de Minho apareceu na superfície, coberto de barro. Um suspiro fraco escapou. Ar frio entrou nos pulmões. Vida. Minho acordou como se emergisse de um abismo. Tossiu lama, engasgou, ofegou. Os braços ainda estavam amarrados, mas ele se debateu, se arrastou, empurrou a lama com o corpo, centímetro por centímetro, como se cada movimento fosse uma decisão impossível. Quando finalmente conseguiu sair o suficiente para respirar melhor, ficou deitado por um tempo que ele não sabia medir. A dor era absurda. O corpo inteiro parecia quebrado. A mente estava confusa, os olhos ardendo. A chuva continuava caindo, e a floresta ao redor era um escuro assustador. Mas Minho entendeu uma coisa com clareza: se ficasse ali, morreria. E se os homens voltassem, terminariam o trabalho. Então ele começou a rastejar. Mãos amarradas, corpo fraco, rosto coberto de lama. Não havia direção certa. Só havia instinto. A cada metro, ele parava para respirar. A cada pausa, lutava contra a vontade de deitar e desistir. O frio penetrava nos ossos, mas ele seguia. Não porque era forte, e sim porque havia dentro dele a sensação de que aquela sobrevivência tinha um motivo.
A ideia de que aquilo não era só escapar, mas continuar algo. Horas se passaram. O mundo parecia interminável. Até que, perto do amanhecer, Minho viu uma luz fraca adiante. Por um instante, achou que era alucinação. Mas a luz cresceu conforme ele se aproximava, uma pequena fogueira escondida entre árvores. 3 pessoas estavam ali, falando baixo. Quando viram uma figura enlameada se arrastando na direção deles, se levantaram assustadas. Uma mulher correu até ele, ajoelhou e falou algo em outra língua. Minho mal compreendeu. Ela mudou para um coreano quebrado e perguntou, com urgência, "Você é crente?" Minho não conseguiu falar. Apenas assentiu, fraco, com a cabeça. A mulher gritou algo para os outros. Em segundos, estavam ajudando. Deram água, cobriram-no com um manto, aproximaram-no do fogo. Um dos homens cortou as cordas das mãos de Minho e perguntou como ele tinha chegado ali. Minho, com voz falhando, contou. Falou do Evangelho de João, da denúncia, da prisão, da cova, da tempestade. Enquanto ele narrava, o silêncio ao redor do fogo ficou pesado. A mulher começou a chorar e segurou o rosto dele com cuidado, como se não acreditasse no que via. "Deus te trouxe de volta", ela sussurrou. "Ele te preservou por uma razão." Aqueles 3 eram missionários estrangeiros ligados a uma rede clandestina que operava no Paquistão, ajudando cristãos perseguidos a escaparem e levando porções das escrituras de forma discreta. Eles estavam esperando alguém que nunca apareceu. E, em vez disso, encontraram Minho, um homem que parecia ter saído de um túmulo. Eles o esconderam por alguns dias, trataram suas feridas, deram comida, ajudaram-no a recuperar o mínimo de força. Quando perceberam que ele poderia se mover, revelaram um plano de fuga, atravessar a fronteira com o Irã e, de lá, buscar um caminho para um país seguro. Minho hesitou. A ideia de fugir sem ver a esposa e os filhos o esmagava. Ele precisava confirmar com os próprios olhos que eles estavam vivos. Precisava se despedir. Os missionários disseram que voltar seria praticamente suicídio. Mas Minho insistiu. Então, com muito cuidado, prepararam uma estratégia, levá-lo até a borda da vila, dar-lhe poucos minutos e tirá-lo dali antes que alguém percebesse. Numa noite escura, com o coração batendo como tambor, Minho se aproximou da casa onde havia sido arrancado. Disfarçado com um lenço, andando com dificuldade, ele chegou até uma janela. Lá dentro, viu a esposa sentada, curvada, como se o luto tivesse dobrado seus ombros. Ele bateu levemente no vidro. Ela ergueu os olhos e pareceu congelar. Quase gritou, mas segurou a voz na garganta. Correu até a porta, puxou Minho para dentro e o abraçou com força, em silêncio, como se tivesse medo de acordar de um sonho. "Disseram que você morreu", ela sussurrou, tremendo. Minho, com lágrimas no rosto, respondeu, "Eu quase morri, mas Deus não me deixou no buraco." Ele contou rápido, o pouco tempo que tinha. Ela chorou, e depois, com firmeza inesperada, disse a frase que o salvou de voltar atrás no futuro: "Vá. Não volte. Se você morrer agora, sua história morre com você. Mas se viver, sua voz pode alcançar muitos." Ele a abraçou pela última vez, beijou a testa dos filhos, e saiu com o coração partido e a alma em chamas. Naquela mesma madrugada, Minho começou a travessia. Foram dias difíceis, passando por rotas escondidas, disfarces, postos de controle, trilhas montanhosas, rios e terrenos ásperos. O medo caminhava ao lado, sempre. Mas, aos poucos, ele alcançou um lugar de refúgio fora do Paquistão, onde organizações cristãs ajudavam perseguidos com abrigo, comida e documentos temporários. Minho estava vivo, mas não estava inteiro. Por muito tempo, ele mal conseguia dormir. Quando fechava os olhos, sentia novamente o peso da terra, o sufoco, a escuridão. E, ao mesmo tempo, lembrava daquela paz inexplicável no momento mais improvável. A culpa também o perseguia. Ele estava livre, mas sua esposa e seus filhos continuavam no perigo. Ele se perguntava se a família pagaria pelo que ele havia feito, se seriam punidos por causa de sua fé. Várias pessoas quiseram ouvir o testemunho.
Pastores, missionários, líderes e até jornalistas se aproximaram. A pergunta era quase sempre a mesma: como você sobreviveu? E Minho respondia com simplicidade, sem espetáculo: porque eu não estava sozinho naquele túmulo. Essas palavras começaram a se repetir como um chamado. Minho percebeu que não tinha sido preservado apenas para respirar mais alguns dias, havia um propósito maior. Ele começou a testemunhar em igrejas pequenas, depois em lugares maiores. Contava a história com detalhes, as páginas do Evangelho, o segredo, a denúncia, a prisão, a sepultura, a tempestade. Por onde passava, via pessoas chorando, em choque, refletindo sobre uma fé que nunca foi testada. Mas Minho não queria apenas emocionar. Ele queria mobilizar. Por isso, passou a se envolver com grupos que ajudavam cristãos perseguidos, apoiava rotas de fuga, orientava missionários sobre como agir com prudência, contribuía financeiramente para o contrabando de pequenas porções das Escrituras. O mesmo Evangelho de João que havia transformado sua vida agora era impresso em formatos discretos, fáceis de esconder. Minho dizia: se algumas páginas me sustentaram, podem sustentar outros. Com o tempo, ele conheceu pessoas que tinham histórias parecidas, homens e mulheres que nunca haviam ousado falar por medo, por vergonha ou por trauma. Mas ao ver Minho contando com coragem, muitos se sentiram fortalecidos para romper o silêncio. O que parecia ser apenas a história de um homem se tornou uma janela para uma realidade que muita gente ignorava: ainda existiam lugares onde crer em Jesus podia significar perder tudo. Minho chamava esses irmãos de gigantes invisíveis, pessoas que o mundo não vê, mas que permanecem firmes onde a pressão é esmagadora. 2 anos se passaram. Minho continuava carregando a dor da separação, até que um dia recebeu algo que fez suas pernas fraquejarem: um bilhete manuscrito, vindo da rede clandestina dentro do Paquistão. Era da esposa. Poucas palavras, mas cheias de vida: estamos vivos. Ainda cremos. Não volte. Continue contando a história. Ao ler, Minho caiu de joelhos. Chorou como não chorava há muito tempo. A culpa que o consumia começou a ceder lugar à esperança. Eles estavam vivos. Deus os havia preservado. Ainda assim, a distância era uma cruz diária. Saber que a família respirava, mas não tê-la por perto, doía. E isso fez Minho falar com mais urgência. Ele passou a treinar novos missionários, ensinando códigos de conduta, rotas seguras, como se portar em abordagens, como esconder porções das Escrituras em objetos comuns. Era uma guerra invisível, travada sem armas, mas com coragem e sabedoria. Minho sabia que não poderia voltar ao país, mas poderia abrir caminhos para que outros saíssem e sobrevivessem. 7 anos depois da fuga, quando Minho já havia perdido as contas de quantas vezes orou pedindo um reencontro, uma mensagem chegou: sua esposa e seus filhos tinham conseguido escapar. O trajeto foi longo, arriscado, cheio de perigos. Cruzaram vilarejos, desertos e rios, guiados pela mesma rede clandestina. Chegaram exaustos a um ponto de encontro fora do território paquistanês. Quando Minho soube, pegou o primeiro transporte que conseguiu. O encontro foi o momento mais esperado de toda a sua vida. Ao vê-los, ele ficou sem voz. Os filhos estavam mais altos, com traços de adolescência, mas com olhos que ainda guardavam lembranças de medo. A esposa tinha o rosto marcado pelos anos, parecia ter envelhecido mais do que o tempo permitiria, mas estava ali, viva. Minho os abraçou com força, chorando, agradecendo a Deus em silêncio. Não precisavam de muitas palavras. O reencontro era prova de que o milagre não havia parado na sepultura. O milagre tinha continuado por anos, escondido, sustentando uma família inteira. Em um país seguro, onde cristãos podiam viver sem se esconder, a família recomeçou. Minho seguiu trabalhando com missões, agora com a esposa ao lado. Ela também começou a testemunhar, falando principalmente às mulheres sobre o que é manter a fé viva em lugares que tentam sufocá-la. Contava como ensinava os filhos em segredo, como orava enquanto cozinhava, enquanto limpava, enquanto colocava as crianças para dormir. Os filhos, agora mais velhos, também carregavam suas próprias memórias. Diziam que aprenderam a orar em silêncio antes mesmo de aprender a falar sobre isso em público.
e que cresceram ouvindo sobre um pai que Deus tirou do túmulo. Com o passar do tempo, a história de Minho atravessou fronteiras. Foi contada em igrejas, conferências, universidades e canais de mídia cristã. Em todo lugar, causava impacto, não só pela violência sofrida, mas pelo contraste: como alguém pode atravessar o impossível e sair com perdão nos lábios? Sempre que alguém perguntava o que ele sentiu enterrado, Minho fazia uma pausa. Ele não gostava de enfeitar aquilo com imagens que não viveu. E respondia do mesmo jeito: eu não vi nada. Eu não ouvi nada. Mas eu senti uma presença comigo. Uma mão invisível no meu peito. E eu soube, eu não estava sozinho. E, no fim, Minho sempre deixava claro que não era uma história apenas sobre um país, nem apenas sobre perseguição, nem sobre um homem específico. Era sobre fé. Sobre o valor que cada um dá ao que diz acreditar. Porque ele arriscou a vida por algumas páginas rasgadas do Evangelho de João. E muita gente, em lugares confortáveis, deixa a Bíblia fechada por distrações pequenas, por falta de tempo, por preguiça, por indiferença. A pergunta, então, não é feita para acusar, é feita para despertar: o que você faz com a fé que diz ter? Você a esconde quando fica inconveniente? Você se cala quando deveria se posicionar? Você troca o essencial pelo passageiro? Se essa história tocou você, não deixe isso morrer como emoção de momento. Reflita de verdade. E eu te faço uma pergunta direta: se você estivesse no lugar de Minho, diante da ameaça real, você negaria Jesus para viver? Responde nos comentários. Eu quero saber quem está disposto a se posicionar de verdade. Compartilha com alguém que precisa acordar. Se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque aqui você vai continuar ouvindo histórias que muita gente tenta esconder, mas que o céu insiste em revelar. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe grandemente.